Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Estamos iniciando agora o nosso webinar, cujo tema é Limites da coisa julgada em matéria tributária, o que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Esse evento está sendo promovido pela Comissão de Direito Tributário da OAB de São Paulo, a quem desde já eu agradeço a confiança a mim depositada para que eu pudesse não só organizar o evento, mas que também pudesse participar como a mediadora. E desde já também gostaria, em nome do nosso presidente Caio Augusto dos Santos, do vice-presidente Ricardo de Toledo, dos secretários-geral Aislan Trigo e da sua adjunta Margarete Lopes, da nossa diretora tesoureira Raquel Preto, que também muito se dedica ao direito tributário, da nossa presidente da comissão, que é a Tatiane Piscitelli, da sua vice-presidente Daniela Lara. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos nossos convidados, que aqui debaterão e exporão o tema que passo a apresentar agora. Então, quem está conosco hoje? Temos conosco Fernanda Camano, que ela é sócia do escritório Fernanda Camano Advocacia, mestre e doutora em Direito pela PUC de São Paulo e pós-doutoranda em Direito pela USP, autora dos livros Os Limites Objetivos e Temporais da Coisa Julgada e Ação Declaratória em Direito Tributário e os Aspectos Polêmicos da Coisa Julgada em Matéria Tributária, à luz dos recursos extraordinários 949 de 297 e 955-227. Além disso, está conosco hoje Técio Chiavassa, que é sócio do escritório Pinheiro Neto Advogados, mestre em Direito Processual Civil e bacharel em Direito pela USP, especializou-se em Processo Civil na Universidade de Milão. Também estará conosco aqui para esse debate Juliana Furtado Costa Araújo, ela é doutora e mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, professora do mestrado profissional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e procuradora da Fazenda Nacional. E com imenso prazer também temos aqui conosco o professor José Roberto dos Santos Bedac. Ele é professor titular de de Direito Processual da USP desde 2006, foi promotor e procurador de Justiça em São Paulo, além de juiz de Direito e desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. É autor de diversos livros e artigos de processo civil. Desde já, portanto, eu gostaria de agradecer a disponibilidade e o comprometimento dos meus convidados e dos expositores para que a gente pudesse trazer aqui para o debate o tema 881 em repercussão geral no STF. O tema ele se encontra assim descrito: limites da coisa julgada em matéria tributária, notadamente diante de julgamento em controle concentrado pelo STF, que declara a constitucionalidade de tributo anteriormente considerado inconstitucional, na via do controle incidental por decisão transitada em julgado. Certo? O relator desse tema é o ministro Edson Fachin e nós estamos falando do RE 949-297. Esse tema encontra-se pautado para o dia 30 de abril para um julgamento presencial por videoconferência. Aqui, desde já, acho que é importante a gente comentar com todos que não se trata de um julgamento virtual, e sim presencial por videoconferência. Essa modalidade ela foi trazida pela emenda regimental do STF, a 53, agora de 18 de março de 2020, que, além de ter ampliado o rol dos processos a serem julgados em ambiente virtual, que seria o julgamento virtual, também possibilitou esse julgamento presencial por videoconferência. Então, como que isso vai funcionar? Então, no dia 30 de abril, teremos uma sessão que será transmitida em tempo real. Ela é uma sessão comum dos ministros, mas que será transmitida online tipo Zoom. É possível a sustentação oral dos patronos, que deverá ser feita por videoconferência, desde que solicitado 48 horas antes do julgamento. Além disso, ela será transmitida na TV Justiça e também no YouTube, certo? Então, é o que se espera no dia 30 de abril. Esse tema de direito tributário é o primeiro tema relevante a ser julgado nessa modalidade. E agora, falando um pouquinho do tema, o que nos interessa tanto nele para o direito tributário é que ele visa, no STF, tratar dos efeitos de uma decisão do STF sobre uma coisa julgada formada em relações tributárias de trato continuado. É um tema realmente
apaixonante na medida em que, embora ele tenha como pano de fundo o direito tributário, isso será exposto pelos nossos convidados, e traga, portanto, implicações nas relações jurídicas tributárias que estão sendo questionadas no bojo do contencioso tributário, ele envolve questões relacionadas ao direito constitucional e mais, envolve questões de processo civil. Por isso, inclusive, que estamos aqui com especialistas, mestres em processo civil. E, portanto, eu tenho certeza que os nossos expositores aqui, seja porque estão envolvidos diretamente como advogados de contribuintes, ou porque estão defendendo o governo, ou porque realmente são estudiosos do tema, eles cumprirão esse objetivo aqui, que é mostrar o que será julgado pelo Supremo, toda a evolução do tema e quais serão as implicações desse julgamento. Então, para que os participantes possam entender um pouquinho a dinâmica, ela será da seguinte forma. Nós dividimos o tema para que, na primeira rodada, cada expositor traga um aspecto específico desse tema. Esses aspectos se complementarão. A ideia é que, nessa primeira rodada, todos os participantes e os ouvintes tenham uma noção geral do tema até ele chegar no Supremo. E daí, na segunda rodada, nós trataremos dos comentários e das perguntas que devem ser feitas por vocês, participantes ouvintes. Portanto, realmente eu quero que vocês participem conosco por chat, ou, se preferirem, até para uma melhor organização dessa nossa segunda rodada, eu pediria para que vocês direcionem ao anfitrião e aos palestrantes para que a gente possa dividir melhor essa segunda parte. Bom, começando agora o nosso evento, eu passo a palavra para a Fernanda Camano. Ela trará o histórico da legislação, dos precedentes e do tema, até chegarmos no ponto em que nós levaremos para o STF. Fernanda, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fernanda. Aqui cumprimento toda a Comissão de Direito Tributário da OAB e cumprimento meus colegas, todos os participantes. Bem, para nós seguirmos a nossa sequência que combinamos, a minha parte incumbe falar o histórico do caso concreto, e esse é um grande desafio porque eu vou resumir em 10 minutos o que aconteceu nos últimos 31 anos. Esse é o meu primeiro desafio. Essa discussão começou em 1989, portanto, lá se vão 31 anos. Outro desafio que me pegou, a hora que eu fui estudar esse tema pro seminário, é o seguinte: o tema a ser fixado, a tese a ser fixada pelo Supremo, é em que medida uma decisão superveniente do Supremo Tribunal Federal impacta as relações jurídicas continuativas que foram de trato continuado, que foram albergadas pela coisa julgada, né? Em que medida a decisão do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, no caso do TBM, e em controle difuso de constitucionalidade, no caso da Braskem, que é o 955227, impacta a coisa julgada nas relações jurídicas de trato continuado. E aí eu me peguei fazendo a seguinte distinção. Nós temos uma tese a ser fixada, uma tese que aparentemente parece abstrata, né, nesse sentido, mas nós temos um caso concreto a ser julgado. E não se interpreta o direito, principalmente o direito posto para o Poder Judiciário solucionar, não se interpreta somente a questão abstrata. A tese abstrata a ser fixada, ela tem íntima conexão com o caso concreto. E por isso, a mim coube fazer um histórico desse caso concreto, porque as características dele vão ter que deixar as marcas registradas na tese a ser fixada. Isso é uma questão bem importante, tá? Então, vamos ao primeiro desafio, que é contar a história dos 31 anos em 10 minutos. Em 1989, entrou em vigor a Lei 7.089 de 88. Inúmeros contribuintes ingressaram com ações declaratórias de inexistência de relação jurídica tributária para questionar a validade dessa lei sob dois aspectos. O aspecto material, porque ela previa, segundo os contribuintes, uma incidência sobre a base já estabelecida do imposto sobre a renda, e um vício formal, os contribuintes alegavam, porque necessitava da edição de lei complementar. Essa discussão inundou todos os tribunais regionais federais do país, né? Alguns tribunais regionais federais, eles suscitaram incidentes de arguição de inconstitucionalidade para ver declarada a inconstitucionalidade dessa lei, porque eram inúmeros os processos. Então, o TRF da 5ª Região, que é o TRF
que prolatou o acórdão do caso que vai ser julgado, do caso TBM, o TRF da 5ª Região suscitou um incidente de arguição de inconstitucionalidade e foi reconhecida a inconstitucionalidade da Lei 7.689. Nessa medida, o caso concreto da TBM, o acórdão do processo primário, ele aplicou estritamente a decisão do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Muito embora no TRF da 5ª Região nós não tivéssemos, naquela época, uma previsão expressa de que as turmas estariam vinculadas a esse precedente do próprio tribunal, isso era uma questão natural, né? O tribunal, ele assim decide para vincular a orientação dos casos a serem julgados pelas turmas. Por que eu estou falando isso? Porque eu quis estabelecer uma conexão, um vínculo entre essa situação e o recurso extraordinário 590-809, decidido pelo Supremo, que é uma matéria um pouco diferente porque trata de rescisória, mas o que o Supremo decidiu naquela ocasião? Que se a decisão rescindenda ela tivesse se baseado numa interpretação que na época era do próprio Supremo, não cabe ação rescisória quando o Supremo muda de opinião. Ou seja, a decisão rescindenda, ela tem um respaldo de um precedente. Por que eu faço essa analogia? Porque a decisão do caso TBM, do caso concreto, ela tem respaldo num precedente do próprio tribunal, né? Então, eu faço uma analogia com o rastro, esse recurso extraordinário. Muito bem. Em 1990, o caso TBM, ele foi julgado pelo TRF da 5ª Região e foi declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei 7.689. Esse acórdão transitou em julgado em 1992, tá? Em 1992, o Supremo julgou 2 recursos extraordinários, o 138.284 e 146.733. Esses 2 recursos extraordinários, eles foram julgados, cujos fundamentos, no fundamento desses recursos, declarou-se a constitucionalidade da Lei 7.689. Mas o que me chamou a atenção é que os 2 recursos extraordinários eram da União e aos 2 recursos extraordinários foi negado o provimento aos recursos da própria União. O que significa dizer que nos dispositivos destas decisões não houve a declaração de constitucionalidade da Lei 7.689, só houve no fundamento. Aí eu perguntei, mas por que será que aconteceu isso? No caso do RS 146.733, isso se deu porque a discussão se referia apenas à inconstitucionalidade da Lei 7.689 para o ano base de 88. E no caso do 138.284, eu não teve essa demarcação do pedido, mas eu acredito que tenha sido algo semelhante, porque não faz sentido declarar a constitucionalidade nos fundamentos e negar provimento ao recurso da União. Então, eu estou falando isso porque a gente precisa entender o cenário completo dessa discussão. Em 1994, a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela editou o parecer 1277, abordando 2 aspectos. O Supremo Tribunal Federal, ele julgou constitucional a Lei 7.689 no RE 138.284. E houve alterações legislativas à Lei 7.689 que, por si só, afetariam a coisa julgada, de modo que aquela minha decisão não valeria após essas modificações legislativas. Muito bem. Então, nesse cenário, já se vê que o caso lá da TBM, que transitou em julgado, cujo acórdão foi prolatado em 90 e transitou em julgado em 1992, lá atrás, a Procuradoria da Fazenda Nacional tinha a possibilidade de ingressar com rescisória, mas, enfim, nesse contexto todo, não ocorreu nos casos individuais. Em 2007, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 15, e nos fundamentos, ele fez uma remissão aos fundamentos do recurso extraordinário 146.733, que, por sua vez, nos próprios fundamentos, declarou constitucional a Lei 7.689. Muito embora no dispositivo dessa DIN, o Supremo tenha julgado improcedente a DIN. Quanto a esse ponto, essa questão da DIN, eu vou deixar a palavra para o Tércio, ele vai explicar melhor, mas eu estou pontuando o histórico dessa questão. Muito bem, em 2011, após várias decisões do STJ, ele decidiu em sede de recurso repetitivo 1.118.893, que
ele decidiu o seguinte: duas questões. A primeira, que as alterações legislativas supervenientes à Lei 7.089 não impactavam a decisão transitada em julgado, eram alterações simplesmente referentes a adições e exclusões da base de cálculo ou aumento da alíquota, o que não impacta o núcleo da decisão transitada em julgado. E ele circunscreveu o alcance da súmula 239 do Supremo Tribunal Federal, que dizia o seguinte: decisão que declara indevido tributo num dado exercício não faz coisa julgada aos posteriores. O que o STJ, na ocasião, decidiu? Ele falou, olha, essa súmula 239, que foi editada em 1963, ela remete a um julgado de 1945, um agravo de petição 11.227. Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal deixou muito claro que, se o contribuinte impugnasse um determinado exercício, a coisa julgada valeria apenas para esse exercício. Agora, se o contribuinte impugnasse a validade da lei e a ação, obviamente, não tivesse limitação temporal, essa declaração de validade valeria para o futuro. De modo que o STJ, na ocasião, interpretando a súmula 239, chegou à conclusão exatamente essa, que ação declaratória, por exemplo, a maioria dos contribuintes ingressou com ação declaratória, que não tivesse pedido limitado no tempo, mas cujo fundamento fosse a validade da lei, o decidido valeria para os fatos geradores futuros. Tá? Muito bem. Essa decisão da STJ, é importante pontuar, ela fala rapidamente sobre a decisão do Supremo superveniente, mas o foco dela não foi esse. O STJ continua debatendo sobre o parecer PGFN, que eu vou dizer agora, 492 de 2011, em outro julgado, que é os embargos de declaração e embargos de divergência 841-818. Mas eu vou fazer um parênteses para continuar o histórico. Em 2011, ou seja, no mesmo ano em que o STJ decidiu em recurso repetitivo, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou o parecer 492. O que diz esse parecer? Que decisões do Supremo Tribunal Federal impactam a coisa julgada nas relações de trato continuado, cessando a eficácia da coisa julgada. Cessando a eficácia da coisa julgada. A partir de quando? A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, e caso não tenha havido lançamento por parte da fiscalização, da administração tributária, esse entendimento valeria a partir do próprio parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional. Muito bem. Em 2016, após inúmeras decisões do Supremo dizendo que essa matéria significava violação reflexa ao texto constitucional e o Supremo acabou não admitindo essa questão da violação da coisa julgada e faça uma decisão superveniente do Supremo, o próprio Supremo acolheu, em sede de repercussão geral, a tese, para fixar a tese dessa matéria, em dois recursos extraordinários. O 949-297, que vai ser julgado agora, a previsão é que seja julgado dia 30 de abril, e o 955-227. A distinção entre eles é que no primeiro se argumenta em que medida o Supremo, as decisões do Supremo em controle concentrado impactam a coisa julgada, em matéria tributária, nas relações de trato continuado, e no 955-227, em que medida a decisão do Supremo em declaração em controle difuso de constitucionalidade impacta a coisa julgada. Muito embora o ministro tenha feito uma referência ao controle concentrado, mas para a gente saber que são dois casos e eles vão ter abrangências distintas. Bom, em rápida síntese, esse é o histórico de toda a nossa conversa sobre o tema. Esse seria o primeiro desafio, pontuar esse histórico. O segundo desafio é o que eu trouxe no início, dizer o seguinte: como é que a gente pode olhar a fixação dessa tese com relação ao caso concreto? Porque a tese não pode se desprender do caso concreto. Então, eu queria só trazer, eu acho que os outros participantes vão abordar, a ação direta de inconstitucionalidade 2418, de relatoria do ministro Teori Zavascki. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, o ministro julgou o artigo 741, inciso 1, parágrafo 1º do Código anterior,
e estendeu esse julgamento aos artigos 525, parágrafos 12 a 14, 535, parágrafo 5º do Código atual, dizendo que um título executivo judicial, ele pode ser impugnado quando a legislação que o fundamenta for declarada inconstitucional e constitucional, disse o Supremo. Eu trouxe essa DIN só para dizer o seguinte: o Supremo está validando, de uma certa maneira, que a impugnação do título executivo judicial se dê através de uma arguição de inconstitucionalidade ou constitucionalidade de uma lei. Muito bem. Por qual meio? Pelo próprio Poder Judiciário, porque a impugnação do título executivo judicial, ela está inserida dentro da esfera de decisão do Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que vai olhar para o título executivo que está sendo executado e para o precedente e dizer, realmente, esse título executivo foi afetado pelo novo precedente, ou pelo anterior precedente, na verdade. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que independentemente de qualquer circunstância do que se debater, a desconsideração da coisa julgada requer a manifestação do Poder Judiciário. Não pode se dar de forma automática e imediata. O Poder Judiciário tem que intervir, inclusive para fazer o cotejo do que está sendo discutido e do que foi discutido no precedente. E, por fim, para finalizar aqui a minha fala, eu entendo particularmente que a situação que nós estamos tratando, ela está datada. Por quê? Porque nós tivemos decisões transitadas em julgado em 1992, 1993. Depois nós tivemos uma DIN em 2007, no código anterior. E no código atual, o que aconteceria? Existem dois meios de impugnação hoje, quando o Supremo julga diferente do que aquilo que consta na decisão transitada e julgada. Uma é a impugnação do título executivo judicial. A outra é a ação rescisória, se ela é constitucional ou não vou entrar nesse mérito, contada no prazo de 2 anos da decisão do Supremo. O que eu quero dizer com isso é, existem dois mecanismos de rescisão, né? E esses dois mecanismos estão previstos pelo ordenamento jurídico para que o Poder Judiciário interceda e faça o cotejo do caso concreto com o que foi decidido no Supremo. Porque não se interpreta a decisão a ser aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Poder Judiciário, deve ser interpretada, ela não pode ser aplicada automaticamente. E, por fim, eu só queria fazer uma nota dizendo que o direito, ele serve, no final das contas, para regular o modo de produção social da nossa vida em sociedade. E esse modo de produção social do qual nós estamos inseridos, que é o modo de produção social capitalista, até ele não ser desestruturado, né? Ele requer ele requer o direito para assegurar a calculabilidade e a previsibilidade. Sem a calculabilidade e a previsibilidade, não há como se conseguir construir uma sociedade da qual o direito dela faz parte e integra a sua estrutura. Com essas considerações, muito breve, eu devolvo a palavra para a Fernanda e agradeço muito a participação. Bom, obrigada, Fernanda. Realmente um desafio tratar de 31 anos em 10 minutos, 15 minutos. E esse tema realmente ele é empolgante porque você tem todo esse histórico legislativo do próprio tema e o que a gente percebe também é que no início desse tema a gente tinha uma discussão que era a súmula 239, que era a questão se teria ocorrido uma alteração legislativa e hoje em dia o que a gente terá talvez no Supremo agora é uma discussão sobre os efeitos, né, da coisa julgada em controle difuso e controle concentrado, o que acaba trazendo outras questões também para o debate. Então, eu vejo mesmo que esse tema, eu não sei se ele foi evoluindo ou ele foi trazendo argumentos novos. E eu acho que isso é o interessante desse tema. E agora, eu passo a palavra para o Tércio, que vai, inclusive, tratar com mais detalhes desses outros argumentos e se aprofundar um pouco em tudo aquilo que já tem sido debatido em prol dos contribuintes, né? Justamente para que não haja essa relativização da coisa julgada. Tércio, a palavra é sua.
Boa tarde, Fernanda. Em nome de quem agradeço pela OAB, pelo convite, pela presença nesse evento que, sem dúvida, traz um tema que é muito empolgante, é um tema que vários de nós aqui trabalham há praticamente 30 e tantos anos. Então, tem muita história aqui nessa discussão. E boa tarde a todos os meus colegas, boa tarde, Fernanda, boa tarde, Juliana, boa tarde, professor Bedak. É um imenso prazer estar com todos vocês hoje aqui à tarde. Acho que o primeiro aspecto que eu gostaria de mencionar é que vocês estão vivendo na própria pele, todos nós, todos vivendo isso da própria casa de cada um de nós, uma situação diferente. Nós estamos vivendo uma clara instabilidade social, no seguinte sentido. Nós vemos a qualquer momento mensagens contraditórias chegando para nós. É o presidente da República falando de uma determinada forma. É o ministro da Saúde apontando outro caminho. É o governador do estado de São Paulo, por exemplo, que aqui está mais perto de nós, indicando uma outra saída. Então, se nós que estamos há 30 dias, pouco mais de 30 dias, vivenciando essa situação, vocês podem imaginar como está a situação das pessoas dessa empresa TBM, por exemplo, que há mais de 30 anos vivem uma situação de instabilidade. Instabilidade a todo momento, porque uma hora eles enfrentam uma resposta que o judiciário deu. Outra hora, eles enfrentam a Receita Federal autuando, mesmo depois de eles terem uma resposta do judiciário. Depois ainda, vendo a Procuradoria com uma norma determinando que cessou a eficácia da sua decisão. Então, eu só estou contextualizando isso para a gente visualizar que em tão pouco tempo nós já sentimos essa instabilidade social. Imagina o que é uma instabilidade como essa que a TBM vive há mais de 30 anos. E aqui eu trago já um pouco do conceito do próprio processo da coisa julgada. O processo, ele é algo que caminha a uma certa direção. Espera-se que tenha um fim. Esse fim é a sentença que decidiu um caso concreto, como, por exemplo, aqui no caso da TBM. Ela tem uma decisão final que entende que não existe relação jurídico-tributária entre ela e a União, com base na Lei 7.689, e, portanto, ela não tem que fazer o recolhimento da contribuição social sobre o lucro. Mas o que isso nos traz mais aqui? Ela tem uma decisão na frente dela que é uma decisão imutável e indiscutível. Aqui é a qualidade da coisa julgada. Então, processo e coisa julgada também são aqui dois conceitos fundamentais para a gente começar a conversar. Processo sem coisa julgada não existe. Processo sem coisa julgada é procedimento. A quem interessa, de quem é a garantia da coisa julgada? Não pensem que a garantia da coisa julgada é uma garantia apenas da parte que participou daquela demanda. A garantia da coisa julgada é uma garantia de toda a coletividade, de todos os jurisdicionados, que sentem tranquilidade quando a máquina judiciária funciona perfeitamente. E assim nós temos o cumprimento da legalidade, em que todos os atores participam no Estado democrático de direito. Portanto, o que a coisa julgada traz é essa pacificação social, é a estabilidade da resolução de um conflito. Conflito esse resolvido, em que foi dado pelo judiciário uma resposta que pode não ser a melhor, pode não ser a mais adequada no seu ponto de vista, pode não ser a mais justa, se é que a gente vai conceituar o que é justiça. Então, é uma resposta que foi dada, e essa resposta ela é final, e ela tem que ser preservada para o bem de todo o processo. E aí, tentando contextualizar no caso concreto da TBM, o que é importante aqui entendermos? O que muda na coisa julgada numa relação jurídica de trato continuado, ou relação jurídica continuativa, que é a relação jurídica que se sucede, ela é sucessiva, ela é recorrente. No caso concreto, por exemplo, em que é uma relação tributária, todo mês o contribuinte tem que recolher a sua, aqui no caso, sua contribuição social. A TBM não mais, porque ela teve uma coisa julgada favorável.
Mas o que tem aqui de diferente? A diferença é que nas relações jurídicas continuativas, a coisa julgada ela também é absoluta, mas se houver uma modificação no estado de fato ou se houver uma modificação no estado de direito, é permitida a revisão dessa situação por um juiz. Isso, 505, inciso 1 do Código de Processo, ele é muito claro e permite essa possibilidade. Ou seja, havendo uma das duas situações, você pode ter essa sentença revisada pelo judiciário. Então, acho que o importante é entender que sempre só o judiciário pode fazer essa revisão. No caso aqui das sentenças que nós chamamos também dispositivas, que é aquelas sentenças que assim permanecem enquanto essas situações de fato e de direito permanecerem da mesma forma. E a preocupação que eu tenho aqui é, eu tenho a impressão às vezes que se cria uma pseudocrise nesse assunto da coisa julgada nas relações de trato continuativo. Porque, a meu ver, a solução ela está claramente no ordenamento. Nós temos respostas no próprio ordenamento. Não há necessidade de invenções aqui. Acho que até a Fernanda já pontuou uma decisão do STJ, que é a 1.118.893 de Minas Gerais. Essa decisão, em recurso repetitivo, e ela é posterior à ação direta de inconstitucionalidade 15, observando todo esse cenário, tudo o que aconteceu, o STJ, de uma forma muito tranquila, falou, veja, essa resposta é final. Eu não me sensibiliza o fato do Supremo ter mudado a sua posição depois. A resposta final aqui que foi dada para esse contribuinte tem que ser observada. E não me venha dizer que aqui tem um conflito com isonomia, porque senão, qualquer decisão que o judiciário der para alguém, nós temos que sair correndo atrás para ver se alguém é prejudicado com essa decisão, sendo que ele está apenas exercendo um direito. Então, essa foi uma resposta que o STJ deu. Agora, há outras possíveis respostas. Uma possível resposta é ação rescisória. Caso a União Federal entenda que houve, pela manutenção dessa sentença no caso TBM, que houve uma infringência a uma norma, existe a previsão no 966, inciso 5 do Código de Processo, que permite a rescisória. Essas discussões aqui, nós estamos trazendo de 30 anos atrás, então são discussões muito antigas. Em algumas situações, houve propositura de rescisória, em outras não. Mas a rescisória é um caminho, é uma resposta do próprio ordenamento para resolver essa situação. Mas aqui ainda tem uma outra situação, que eu fiz menção já, que é a possibilidade de, em se tratando de uma relação jurídica de trato continuado, levar essa situação a um juiz de direito para que ele reveja isso, sob uma alegação de uma mudança no estado de fato ou de direito. E aqui a gente entra já num outro aspecto que eu gostaria de desenvolver, que é saber o que aconteceu no julgamento da DI 15 pelo Supremo Tribunal Federal. Ao julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, o que fez o Supremo Tribunal Federal? A consequência desse julgamento seria uma alteração no Estado de Direito? Numa ação direta de inconstitucionalidade, regida aí pela Lei 9868, especificamente artigos 22 e seguintes, existe a possibilidade de eu imprimir o efeito oposto nessa ação, que é o que nós denominamos efeito dúplice, ou seja, declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, quando for o caso. Sim, isso é possível, desde que a própria lei faz menção expressa, desde que haja quórum específico para isso e desde que haja pedido para isso. Mas isso não aconteceu no julgamento dessa DIN. O que o Supremo fez simplesmente foi rejeitar o pedido da declaração da inconstitucionalidade. Ele não declarou a
constitucionalidade da lei. E quando isso acontece, nós estamos diante de uma situação em que você tem aqui uma sentença que, nesse aspecto, não transita em julgado. E a manifestação, nesse sentido, tanto do ministro Gilmar quanto do ministro Barroso. Ou seja, não houve, nesse caso concreto, a declaração de constitucionalidade da lei, porque ela há de ser expressa. Mas aqui acho que vale a pena ir um pouco além. Como eu mencionei, o requisito da ação revisional é que haja uma alteração Estado de Direito. Ainda que nós admitíssemos que nessa ação o Supremo tivesse declarado a constitucionalidade, o que nós já vimos não aconteceu, a pergunta que eu faço é, ainda que ele tivesse declarado, quando o Supremo declara a constitucionalidade de uma lei, ou seja, ele reafirma a presunção de constitucionalidade daquela lei, há uma mudança no direito? Nos parece que não. Nos parece que nessa hipótese, isso aconteceria apenas e tão somente quando a lei é extirpada do ordenamento, quando a lei é declarada inconstitucional, não quando a lei é declarada constitucional. E aí a gente chega aqui na situação de que o ordenamento fornece duas alternativas, mas parece-nos que ambas podem ter algum tipo de problema. No caso da rescisória, eventualmente não haver prazo para isso. E no caso da revisional, ainda que a gente considerasse que houve alteração no Estado de Direito, que a gente já viu que é contestável, eu também pergunto, se tivesse havido essa alteração no Estado de Direito, quando que isso ocorreu? Isso me parece que teria ocorrido lá em 2007. Portanto, ainda haveria espaço e prazo para uma ação revisional? Eu confesso que eu fico em dúvida se há prazo para a revisional. E aí, vem ainda uma terceira etapa, que é, mas vamos considerar que seja possível uma ação revisional, que o Supremo permita isso, e que ele permita, a partir dessa decisão agora que ele vai possivelmente tomar na semana que vem. A partir de que momento a procedência de uma ação revisional para rever uma coisa julgada anterior poderia ter eficácia? E aqui, a resposta aqui me parece correta seria do momento de seu trânsito em julgado. Afinal, só um trânsito em julgado pode se substituir ao trânsito em julgado anterior, já que só o judiciário é que pode exercer esse papel. Então, fica aqui, para mim, a resposta para essa pergunta. E é evidente que não temos uma situação simples de ser resolvida, mas eu gostaria apenas de concluir dizendo que o ordenamento possui as respostas e o judiciário é que tem que definir isso. Só o judiciário pode modificar essa situação de direito. Muito obrigado, Fernanda. Agradeço a todos. Obrigada, Tércio. Realmente, acho que esse argumento que começou já há algum tempo a ser trazido, não sei se todos os participantes ouvintes já o conheciam, com relação à revisional e justamente a como se deu essa declaração em ADIM e como deve ser olhado esse resultado. Acho que isso é relevante. Provavelmente, esse será um dos pontos que será analisado pelo STF agora no dia 30 de abril. E agora eu gostaria que a Juliana Furtado falasse um pouquinho agora, em nome da Procuradoria e, obviamente, trazendo os argumentos da União Federal, porque realmente para um debate saudável e que realmente possa trazer uma evolução, a gente precisa ter esse outro lado, a gente precisa entender um pouquinho o parecer que a gente está falando aqui, o 492 de 2001, quais são os pontos que são colocados pela Procuradoria, como que a Procuradoria olha para o CPC, como que ela olha para essa situação, que ela realmente é muito antiga, nós estamos falando lá, talvez a última situação, 2007, quando foi a ADIM. Então, acho que é importante a gente ter essa ótica agora da União, com relação até ao princípio da isonomia, a questão da ação rescisória. Ju, a palavra é sua agora. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite e quero falar que aqui eu vou trazer, obviamente, os argumentos da Fazenda, mas eu vou expor uma tese que eu acredito
acredito muito, e que venho defendendo há algum tempo. Até lembrei, Tércio, que eu conheci você num debate sobre esse tema. Acho que há uns 5 ou 6 anos atrás, no IPT, nós tivemos um café da manhã e o tema era esse. Então, eu gostaria muito de agradecer ao convite feito pela Comissão de Direito Tributário. Eu queria cumprimentar a todos os expositores de hoje e colocar aos senhores que, na verdade, a tese que a Procuradoria tem defendido e que mais fortemente a partir do parecer 492 de 2011 e que será julgada no Supremo, se não na próxima semana, mas imagino que logo, não é uma tese que a Fazenda pretende estabelecer para que ela se beneficie, e sim é uma tentativa de expor ao Supremo Tribunal Federal limites que precisam ser estabelecidos e que irão beneficiar tanto a Fazenda e tanto o contribuinte, a depender da situação que a Fazenda ou que o contribuinte se encontre. Então, isso, para mim, mostra que é uma tese que está carregada de segurança jurídica, de isonomia, enfim, uma tese que visa garantir a livre concorrência. E quando eu falo isso, eu até me deparo com situações muito atuais. Então, apesar de nós estarmos falando de uma discussão de 30 anos atrás, é uma discussão que se prolonga no tempo e que pode ser aplicada para casos muito atuais. Por exemplo, nós estamos vivenciando hoje essa enorme discussão da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. E todos nós já sabemos que a Fazenda perdeu. Mas a Fazenda ganhava. Muitos anos a Fazenda ganhava, inclusive com súmulas no STJ sobre o tema. E nós temos, sim, muitos contribuintes que têm acordos transitados em julgados dizendo que é para eles incluírem o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí a pergunta que eu faço, se o Supremo veio no momento posterior e mudou sua decisão, estabeleceu um novo entendimento sobre aquela questão. Eu pergunto, será que esse contribuinte, por ter essa coisa julgada, terá que a vida toda pagar o ICMS incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS? Então, quando eu falo que a tese que a Fazenda hoje está defendendo no tema 881 e no tema 885, diz respeito a quê? É uma tese que diz o seguinte: nas relações jurídicas de trato continuativo, de trato sucessivo, melhor dizendo, quando houver uma mudança de orientação, uma fixação de posição pelo Supremo Tribunal Federal, essa fixação de entendimento pelo Supremo, ela pode sim impactar os efeitos da coisa julgada para o futuro. Não importa se essa decisão do Supremo Tribunal Federal é pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade de um tributo XYZ. Até porque, e aí discordando um pouco do que foi colocado pelo Tércio, para mim são faces de uma mesma moeda. Então, se o Supremo vai lá e declara que a inconstitucionalidade de um determinado tributo, ele está ao mesmo tempo dizendo que aquele tributo é constitucional. E ao mesmo tempo, se ele declara a constitucionalidade de um tributo, ele também está falando que aquele tributo não é inconstitucional. Então, nesse ponto, é muito importante deixar claro que o que a Fazenda pretende com a tese que está lá exposta no parecer 492 e que está sendo defendida no Supremo é exatamente isso. É que o contribuinte ou a Fazenda, diante de uma mudança de orientação ou a fixação de um novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, que isso possa, de certa forma, ter um reflexo prospectivo. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui. Em nenhum momento, no caso de relações jurídicas de trato sucessivo, se pretende impactar os efeitos da coisa julgada para o passado. Quem faz isso é ação rescisória. Então, aqui, nós não estamos tratando de ação rescisória, nós não estamos tratando de embargos à execução, a cumprimento de sentença com efeitos rescisórios, não. Porque se a Fazenda quisesse ter entrado
com esses mecanismos, ela poderia ter entrado no prazo que é definido e isso teria efeito para o passado. O que nós estamos falando é, a partir do momento em que eu tenho uma alteração nas circunstâncias jurídicas que levaram à caracterização daquela coisa julgada, eu teria, sim, que aplicar esse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal para frente. E não importa se esse entendimento vai no sentido favorável ou contrário à Fazenda ou ao contribuinte. Ou seja, a Fazenda poderá, sim, passar a cobrar um tributo que até então o Supremo entendia pela inconstitucionalidade, e o contribuinte vai poder deixar de pagar um tributo que até então ele tinha a seu favor uma coisa julgada dizendo que aquele tributo era constitucional, se o Supremo disser de forma contrária. Então, aqui, eu acho muito interessante deixar isso claro, que, na verdade, nós sim estamos tratando de identificar de forma objetiva os limites da coisa julgada. Será que a coisa julgada ela é absoluta? Será que no momento em que entendo que ela é um sinal de conformidade do sistema, é uma resposta que o judiciário dá para aquelas pessoas que buscaram a resolução de uma controvérsia? Mas temos que pensar que quando uma decisão judicial ela é formada de que forma? O juiz observa os fatos, observa os fundamentos jurídicos e aplica a lei ao caso concreto. A partir dali eu vou ter uma resposta, e aquela resposta, como bem disse a Fernanda e como bem disse o Tércio, independentemente de eu achar que ela é justa, que ela é injusta, que ela me beneficia ou que não me beneficia, ela faz coisa julgada. Só que a partir dali nós temos que imaginar que eu tinha uma causa de pedir, um pedido que foi formatado pelo julgador dentro de um espectro fático e jurídico que até então se apresentava. No momento em que eu tenho uma mudança, seja nessa situação fática, seja nessa situação jurídica, nós sim teremos um impacto nos efeitos dessa coisa julgada. Então, em momento algum, a tese da Fazenda é no sentido de se desconsiderar a coisa julgada. A coisa julgada não só produziu seus efeitos, como continua produzindo efeitos enquanto as circunstâncias fáticas e jurídicas se mantiverem. Mas no momento em que eu tenho uma mudança nessas circunstâncias jurídicas, eu irei ter o quê? Um novo quadro jurídico. E a partir daí, eu tenho um impacto nos efeitos dessa coisa julgada, exatamente porque eu estou tratando de relações jurídicas de trato continuativo, de trato sucessivo. As relações jurídicas de trato sucessivo, elas se repetem no tempo, mas são fatos jurídicos distintos. Então, enquanto eu tinha aquela coisa julgada sob uma condição fática e jurídica X, aqueles meus fatos jurídicos que iam ocorrendo, havia subsunção naquilo que foi decidido e que estava albergado pela coisa julgada. Quando eu tenho uma alteração nessa situação jurídica, eu, a partir dali, vou ter fatos jurídicos ocorrendo que não se amoldam mais a uma situação jurídica que até então existia. Então, é nesse sentido que eu falo que a tese da Fazenda, ela busca, sim, segurança, ela busca, sim, isonomia, e ela busca fazer com que eu tenha contribuintes que estejam submetidos a uma mesma carga tributária, que estejam submetidos a uma mesma forma de ser tratados pelo fisco diante de uma mudança de orientação feita pelo Supremo Tribunal Federal. E aí nós vamos entrar num ponto importantíssimo, que seria, ultrapassando então que a coisa julgada ela não seria absoluta, que mais importante do que a gente discutir se a coisa julgada é absoluta ou não, até porque a gente sabe, se por exemplo, vem uma alteração legislativa, obviamente que aquela coisa julgada que foi dada nos termos de uma lei que não existe mais, ela não vai mais produzir efeitos. Por quê? Porque a situação jurídica mudou. O que a gente precisa identificar é se uma decisão do Supremo Tribunal Federal pode ser enquadrada nessa moldura de circunstância jurídica que possa vir a alterar os efeitos da coisa julgada. E aí eu não misturo institutos, eu não misturo ação rescisória, eu não misturo embargos com efeitos rescisórios. Eu estou falando de efeitos prospectivos, a partir daquela mudança de orientação do Supremo Tribunal Federal. Na DIN 2418,
que até a Fernanda Camano se manifestou, claro, estávamos tratando do artigo 741 do CPC, de 73, mas o ministro Teoria, ele foi muito claro quando ele disse que a sobrevalorização do princípio da manutenção da coisa julgada não pode ir de encontro a outros princípios, como da supremacia da própria Constituição Federal. E aí entra o papel do Supremo Tribunal Federal. Hoje, quando nós falamos no papel do Supremo Tribunal Federal, ele interpreta a Constituição. E a palavra dele é a palavra final dentro de um espectro interpretativo possível na legislação infra. Então, ele tem esse papel de conformidade, de garantir a conformidade do sistema. E aí, uma questão que eu coloco para os senhores é o seguinte, por que uma decisão do Supremo teria esse impacto? Bom, essa decisão do Supremo, em primeiro lugar, hoje, na forma como nós organizamos o nosso sistema brasileiro, a decisão do Supremo hoje, ela vincula os tribunais. Então, ela vincula o próprio Poder Judiciário. Ela vincula as partes. Quando nós tratamos, por exemplo, de uma ação, de uma decisão que vira súmula vinculante, ela já vai vincular automaticamente. A mesma coisa no controle concentrado de constitucionalidade ou no difuso com a resolução do Senado. E nas hipóteses em que eu tenho julgamento com repercussão geral? Qual que é o papel do Supremo? O Supremo, ele estaria inovando o sistema jurídico? Veja, uma decisão dada pelo Supremo é uma norma individual concreta. Ela tem, sim, força normativa. E ela, hoje em dia, da forma como a Constituição Federal moldou o nosso sistema, uma decisão do Supremo, ela tem efeito intersubjetivo. Ela atinge, em repercussão geral, ela atinge não só as partes envolvidas no processo, e sim todas as outras que tenham ações semelhantes. Então, nessa situação é que eu coloco, né? Por que uma decisão do Supremo teria esse efeito de ser considerada como uma circunstância jurídica capaz de influenciar, inclusive, nos efeitos da coisa julgada para o futuro? Exatamente pelo papel que a Constituição Federal dá para o próprio Supremo na nossa Constituição de 88. Né? E, ao mesmo tempo, nós temos que pensar que, pós-CPC 2015, nós temos aí uma valorização muito maior da figura do precedente. Então, nós considerarmos que o Supremo Tribunal Federal dá a palavra final e que, ainda assim, ele dando a palavra final, nós possamos ter contribuintes que têm decisões do próprio Supremo que se chocam, isso me parece que fere, sim, a isonomia. E quando você traz esses contribuintes para o mesmo patamar, a partir da decisão do Supremo para o futuro, você tem, sim, a garantia de segurança jurídica. Bom, aí a gente entra num ponto que é exatamente... Eu ainda tenho tempo, Fernanda? Eu acabei não controlando meu tempo aqui. Você está com o áudio desligado. Oi, mais uns 2, 3 minutos. Ok, é a parte final que eu gostaria de falar. A Fernanda colocou, a Fernanda Camano, com muita propriedade, né, na sua fala, a necessidade de que nós tivéssemos uma ação revisional para que, eventualmente, aquela decisão que foi dada e que fez coisa julgada pudesse vir a ser revista e ter impacto para o futuro. Eu não entendo que é necessário que uma decisão do Supremo Tribunal Federal tenha que ser objeto de uma nova ação para que tenha impacto sobre a coisa julgada. Eu digo isso a começar. É um aumento de litigiosidade enorme. Quer dizer, para cada mudança de orientação do Supremo, e assim, convenhamos que dentro do sistema de precedentes que a gente tem hoje, talvez daqui a 10 anos a gente não vá estar discutindo mudança de orientação do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos é essa a perspectiva que o CPC e que a Constituição Federal nos avizinha, né? Mas, pois bem, mas durante esse período nós vamos discutir mudança de orientação do Supremo. A cada vez que o Supremo muda de orientação, ele estabelece ali qual é a sua nova orientação e aquilo tem efeito erga omnes. Se tem efeito erga omnes, veja, eu não estou tratando de uma relação jurídica continuativa, que eu tenho um fato jurídico tributário que vai
que se prolonga no tempo, como é o caso, por exemplo, de um pagamento de um aluguel, como é o caso do pagamento de uma pensão alimentícia. O fato jurídico é único, ele só se prolonga no tempo. Eu estou falando de relações jurídicas de trato sucessivo, de fatos jurídicos que vão se repetindo, eles são vários, tá? Então, eu não vejo aí como nós pensarmos na necessidade de uma ação revisional se eu não tenho previsão legislativa para isso. Então, quando eu falo de ação revisional prevista em lei, por conta de aluguel, por conta de uma mudança fática que aconteceu no pagamento da pensão alimentícia, eu estou tratando de um fato único. O que não é o caso quando nós estamos tratando da relação jurídica de trato sucessivo. E, além disso, penso que essa posição do Supremo ela é suficiente para vincular os tribunais. E por que não vincular aquelas decisões que foram dadas também por tribunais e que se foram dadas no momento anterior, no momento distinto daquela nova formatação que está sendo dada. Então, hoje, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ele não é simplesmente um aplicador da lei. O Supremo hoje, ele emite decisões, ele profere decisões e essas decisões têm sim função normativa. E eu acho que é nesse contexto atual que a gente tem que identificar como que o Supremo Tribunal Federal pode impactar, uma decisão do Supremo Tribunal Federal pode impactar nos efeitos da coisa julgada. E eu ressalvo, sempre pensando que essa proposta que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal tem sim por objetivo atender tanto a fazenda quanto o contribuinte. Aí depende da situação que um ou outro estarão, porque dessa forma nós conseguimos garantir a isonomia que tão buscamos a vida toda, né? Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite e fico aguardando a próxima etapa. Obrigada. Obrigada, Juliana. Acho que em prol do tempo, gostaria já de passar a palavra para o professor Bedak. Professor, a palavra é com o senhor agora. Acho que o professor ele teve a oportunidade de se debruçar sobre esse tema e elaborar um parecer que, inclusive, traz esses argumentos relacionados à questão da revisional e alguns pontos do Código de Processo Civil. Então, eu passo a palavra para o professor para que a gente possa aprender com o senhor. Tem só que abrir o som. Tudo bem? Tudo bom? Fernanda, boa tarde. Quero inicialmente agradecer o convite para participar desse evento, uma discussão muito importante, relevante, com temas processuais e tributários tanto quanto complexos. Quero também cumprimentar os meus colegas Tércio, Fernanda e Juliana, e sem perda de tempo, tentar expor aqui a vocês alguns aspectos de natureza processual e também de direito material relacionadas a esse tema, e já ressalto desde logo que não sou tributarista, eu tenho alguma experiência na área processual e, portanto, tentarei tratar do tema em relação àquilo que me compete. Bom, nós temos aí a seguinte situação fático-jurídica. Uma demanda foi julgada, um mandado de segurança, salvo engano meu, foi acolhido com decisão transitada em julgado, e nesse processo pleiteou-se o reconhecimento da inexistência de uma relação tributária e a consequente inexigibilidade do tributo pleiteado. Bom, esse foi o objeto da pretensão, essa foi a pretensão, esse foi o objeto do processo, e após recursos e todas as vias processuais possíveis, entendeu-se que, com fundamento na inconstitucionalidade da norma respectiva, o tributo era inexigível e, portanto, a relação jurídica tributária não existia. Isso transitou em julgado. Muito bem. Tempos depois, esse tema, essa lei
cuja inconstitucionalidade fora declarada incidentalmente neste processo foi objeto de uma ADI, de uma ação declaratória de inconstitucionalidade, apenas para esclarecer bem. Nas ações declaratórias de inconstitucionalidade, ou diretas de inconstitucionalidade, ou declaratórias de constitucionalidade, ADI, ADC, não se examinam casos concretos, situações concretas. São demandas, são vias processuais destinadas ao controle, em tese, das regras jurídicas, para declará-las inconstitucionais na ADI ou declará-las constitucionais na ADC. Pois bem, neste processo, nessa ADI 15-2, se não me engano, Fernanda, parte da pretensão foi julgada procedente, ou seja, reconheceu-se a inconstitucionalidade de determinados dispositivos da lei, a Lei 7.689, e outros dispositivos, aqueles que exatamente nos interessam aqui, em relação a eles, a ADI foi julgada improcedente, ou seja, não se declarou a inconstitucionalidade desses dispositivos legais. Ponto. É muito importante esse ponto, porque ele tem um significado e eu pretendo tentar, aliás, já foi falado pelo Tércio, principalmente, mas eu pretendo voltar a ele, porque ele me parece muito importante a compreensão desse problema. Pois bem, em processo, em direito processual, é importante ressaltar o seguinte: o objeto, o alcance da coisa julgada, da imutabilidade, está restrito ao dispositivo da sentença. Em princípio, pelo menos hoje, nós temos algumas exceções em relação à causa de pedir, aos fundamentos, mas, em princípio, os fundamentos não são abrangidos pela coisa julgada. A coisa julgada está limitada ao dispositivo de uma decisão. Então, a título de exemplo, num processo em que se discute uma relação concreta, não um controle abstrato. Ou seja, pede-se o reconhecimento da inexistência de uma relação jurídica. É uma demanda com pedido declaratório negativo. Julgada improcedente essa demanda, em princípio, não se declara a existência da relação jurídica. Declara-se tão somente que aquela inexistência alegada não se confirma. Isso tem uma importância fundamental, porque nada obsta a qualquer pessoa, inclusive o próprio autor daquela demanda, volte ao Poder Judiciário e, com outro fundamento, pleiteie a declaração negativa, ou seja, a inexistência da relação de direito material, porque é outro fundamento. Se é outro fundamento, a coisa julgada da primeira demanda não alcança não impede, não obsta que essa pretensão seja formulada, visto que há outra causa de pedir com base na qual o autor pretende o mesmo resultado não obtido na primeira demanda. Isso é importante ressaltar. Pois bem, no nosso caso, o que nós temos aqui é uma ADI julgada para aquilo que nos interessa, improcedente. Portanto, declarou-se que a regra de direito material, cuja constitucionalidade for impugnada, não por aquele fundamento, não era inconstitucional, não é inconstitucional. Ponto final. Pois bem, o tema em questão a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, espero que em breve, está mal formulado, com a devida vênia. Por quê? Porque consta dele o seguinte: em controle concentrado, declarada a constitucionalidade da lei, subsiste a coisa julgada em sentido contrário. É muito importante dizermos que não basta dizer que a norma não é inconstitucional.
é necessário dizer que a norma é constitucional. Isso por uma concepção geral do direito processual, né? Tanto é verdade que amanhã é perfeitamente possível que se pleiteie a inconstitucionalidade por outro fundamento, né? Agora, me diga, o Supremo poderia ter declarado a constitucionalidade da norma? Poderia. O Tércio mencionou, era necessário haver pedido. Mas vamos até dispensar tendo em vista que o controle direto de constitucionalidade, uma das regras que o rege, é aquela da causa de pedir aberta, né? O Supremo poderia ter ali levado em consideração outros fundamentos para declarar a constitucionalidade da lei, mas não o fez. Ele se limitou a rejeitar a inconstitucionalidade pelos fundamentos deduzidos, né? Em direito processual existe uma figura, um instituto chamado ação dúplice. Nas ações dúplices, o resultado favorece, o resultado contrário ao autor automaticamente favorece o réu. As ações declaratórias de constitucionalidade e de inconstitucionalidade, elas não têm natureza dúplice, mas a lei permite que elas sejam dúplices. Mas, para tanto, é necessário, ou, como pretende o Tércio, que haja pedido nesse sentido da parte contrária, ou, pelo menos, que o Supremo, se entender possível, declare expressamente algo contrário àquilo que foi pedido pelo autor. Não basta, portanto, rejeitar a pretensão do autor por não concordar com os seus fundamentos, mas é necessário que o Supremo rejeite e declare em sentido contrário pelos fundamentos que lhe pareçam mais adequados. A propósito disso, eu vou me valer aqui de fundamentos trazidos por 2 ministros do Supremo Tribunal Federal e, além disso, eminentes e respeitados constitucionalistas, ou seja, os ministros Barroso e Gilmar Mendes. O ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Gilmar Mendes já tiveram oportunidade de examinar esse problema, não o problema concreto nosso, mas o problema do alcance de um resultado de uma ação declaratória direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Ambos já analisaram isso em outras situações. E eu vou pedir licença para ler aqui rapidamente 3 trechos das conclusões desses ministros, a propósito disso que eu falei até agora. Em relação ao ministro Gilmar Mendes, ele é peremptório. Não observado o disposto no artigo 24 da Lei 9.868, esse artigo 24 diz: o Supremo deverá declarar a constitucionalidade da lei. Não observado esse dispositivo, a decisão proferida não contém declaração de constitucionalidade da lei. Ou seja, o ministro Gilmar expressamente exige, à luz do artigo 24 da lei, haja um reconhecimento. Não basta dizer a ação é improcedente, o pedido de inconstitucionalidade é improcedente. Não. Além de ser improcedente, a lei é constitucional. E essa exigência consta expressamente do artigo 24 da Lei 9.868. Nessa linha, o ministro Gilmar. Se não houver essa declaração, não há reconhecimento de constitucionalidade de lei, de inconstitucionalidade de lei. E o ministro Barroso, ainda que assim não fosse, a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade não produz qualquer alteração no ato impugnado, que permanece no sistema sem qualquer inovação.
Por quê? Porque não foi declarada a inconstitucionalidade, aquela regra jurídica continua, ainda que se admitisse a declaração de constitucionalidade, é uma decisão que não produz nenhuma alteração no sistema jurídico, né? Então, ele diz, mesmo se declarada a constitucionalidade, o que acrescento não ocorreu nesse caso, analisando o nosso caso, essa afirmação não é apta ao trânsito em julgado, pois nada impede nova demanda direta visando a solução diversa. Ou seja, os dois ministros, tanto o ministro Gilmar quanto o ministro Barroso, dois eminentes constitucionalistas, analisando a questão de natureza processual em relação à ação declaratória de constitucionalidade, né? Ambos valendo-se de princípios e fundamentos do direito processual civil, chegam à seguinte conclusão: a improcedência de uma ação direta de inconstitucionalidade pura e simples não implica reconhecimento expresso da constitucionalidade das normas. E é exatamente essa a situação em que nós nos encontramos. Ou seja, e daí porque eu ousei apresentar aqui algumas restrições ao enunciado, porque lá pressupõe-se a declaração da constitucionalidade, o que não ocorreu, segundo os princípios de processo e segundo aquilo que os ministros Barroso e Gilmar entendem em relação à ação declaratória de constitucionalidade. Pois bem, e qual é a situação em que nos encontramos, então? Tem de prevalecer a coisa julgada. Não porque a coisa julgada seja a mais importante do mundo, não porque ela não possa ser flexibilizada, né? O problema não é esse, o problema é técnico-processual. Existe uma decisão que reconheceu a inexistência da relação tributária, essa decisão transitou em julgado e não há declaração de constitucionalidade dos fundamentos pelos quais ela foi declarada incidentalmente inconstitucional no processo anterior. Bom, agora vamos imaginar. Não, mas vamos afastar todos os argumentos meus processuais, do ministro Gilmar, do Barroso, do ponto de vista do constitucional, do controle concentrado. Não, ela afetou-se. A pergunta agora também o Tércio abordou isso. Essa decisão permite ao Executivo simplesmente desconsiderar a coisa julgada anterior e, esponte própria, passar a agir como se aquela lei fosse já reconhecida constitucional e aquela decisão tivesse perdido a eficácia automaticamente em razão dessa decisão posterior do Supremo no controle concentrado. Isso eu admito para esse de raciocínio apenas, porque não me parece ser essa a conclusão. Olha, eu queria dizer o seguinte: em primeiro lugar, na ação direta de inconstitucionalidade, o legislador diz o seguinte: se reconhecida a inconstitucionalidade de uma lei, decisões fundadas nessa lei poderão ser rescindidas. Ação rescisória, parágrafo 15 do artigo 525 do Código. Quer dizer, em relação à declaratória de constitucionalidade, não há nada na lei, nada, nenhuma referência o que acontece com a declaração de constitucionalidade, que no caso não houve. Mas se houvesse, a lei não fala nada. Ele exige uma rescisória para desconstituir uma decisão transitada em julgado, com fundamento em lei, posteriormente declarada inconstitucional. A doutrina até critica isso, porque isso ofenderia a coisa julgada, não está lá, mas a lei perdida. Mas precisa de uma providência. Tá? Qual é a providência? Rescisória? Não houve ofensa à lei, não houve, em suma. O que nós poderíamos pensar? Para concluir, nós poderíamos pensar em duas alternativas. A primeira, proponha-se uma ação declaratória de constitucionalidade desses dispositivos, né? E, a partir daí, o Supremo dará a solução
que entender adequada, declarando, aí sim, declarando a constitucionalidade da lei, e depois o Estado toma as providências necessárias e que entender adequadas com base nessa declaração. E agora vem outro detalhe de direito material, direito civil. Nós estamos tratando aí de uma ação, de uma relação continuada. O que é uma relação continuada? É aquela que produz efeitos no tempo. Né? Um exemplo muito simples é a relação de alimentos. Quem deve alimentos é condenado a pagar alimentos. Essa condenação perdura durante um determinado tempo, até que um fato novo venha permitir a modificação daquela decisão. Não é que ela não transite em julgado, ela transita em julgado. Mas o fato novo permite que seja modificada aquela decisão já transitada em julgado, exatamente porque é uma nova causa de pedir. Então, eu fui condenado a pagar alimentos de 10 porque ganhava 20. 2 anos depois, eu passei a ganhar 5, eu não posso pagar 10 de alimentos. Eu tenho de modificar aquela relação, aquela sentença já transitada em julgado. Por quê? Porque nós estamos diante de uma relação continuada e o artigo 505, inciso 1 do Código de Processo Civil permite essa modificação. Então, nós estaríamos aqui numa situação semelhante a essa, ou seja, o fato novo. Qual é o fato novo? O Supremo declarou a constitucionalidade das regras anteriormente reconhecidas como inconstitucionais em caráter incidental. Não declarou, ressalto, mas vamos imaginar que... Bom, se ele declarou posteriormente, eu posso, em se tratando de relação continuada, a partir do momento em que o Supremo declarou a inconstitucionalidade, eu posso mover uma demanda visando a modificação daquela decisão transitada em julgado. E, se procedente esse pedido, bom, mas isso vai trazer maior litigiosidade, aumentar o número de processos. Bom, isso é uma consequência das relações tributárias entre contribuinte e fisco. O contribuinte acha que não deve, o fisco acha que ele deve, não tem outra saída, não há alternativa, tem de ir ao Poder Judiciário. A partir de quando essa decisão, transitada em julgado, se desconstituída a partir daquele momento a decisão anterior, né? Ou seja, a partir dali, com o fato novo, nós teremos uma nova decisão considerando o devido tributo. Transitada em julgado essa decisão, aí sim o tributo, a decisão passa a produzir efeitos. Porque no Brasil, em princípio, as decisões só produzem efeitos depois do trânsito em julgado, salvo em situações de recursos sem efeito suspensivo. Eu peço perdão, eu extrapolei um pouco o meu tempo, procurei resumir o máximo possível, mas realmente eu precisava dar essa explicação técnica para tentar mostrar a impossibilidade de essa matéria ser revista em razão da imutabilidade da decisão transitada em julgado. Muito obrigado. Obrigada, professor Bedak. Vou aproveitar os comentários e as perguntas dos nossos participantes e dos ouvintes, mas também, em razão do tempo, nós vamos selecionar 3 ou 4. E são perguntas que, na verdade, complementam, acho que tudo que foi dito por todos aqui, justamente para que a gente possa formar o convencimento com relação a alguns pontos e aquilo que realmente será julgado pelo STF, como a gente espera que seja esse julgamento. Um ponto que foi colocado no início já pela Fernanda Camano, que eu acho muito importante, nós temos uma tese a ser construída abstrata com esse julgamento em repercussão geral pelo Supremo, mas essa tese não poderia se descolar do caso concreto. Um caso concreto que aconteceu há 31 anos. Obviamente, lá a gente tinha toda uma legislação, toda uma forma como se olhava para o CPC. Eu lembro até mesmo a questão de se falar, o mandato de segurança tem cunho declaratório ou não. Hoje em dia, a gente não tem mais dúvida com relação a isso. A gente está falando de toda uma evolução que passou por muita jurisprudência também. Né? E até relacionando com o argumento que vem sendo desenvolvido de revisional, no fundo a gente fugiria um pouco do caso concreto, porque se olharmos para o caso concreto, nós não temos realmente uma declaração de constitucionalidade.
como foi defendido pelo professor Bedak. Então, eu gostaria de pedir para que vocês fizessem um exercício da gente pensar um pouquinho o que o Supremo trará para nós. Ele conseguiria analisar a questão do caso concreto e trazer uma tese que tem a ver com esse caso concreto, que pode vir em linha com, não temos uma declaração de constitucionalidade, mas, por outro lado, ele também vai conseguir falar dos efeitos de uma decisão, da coisa julgada, pensando no controle concentrado, sem se descolar do caso concreto. A meu ver, e aqui até já colocando um pouquinho, eu realmente tenho um pouco de dificuldade em vê-lo fugindo do caso concreto, mas, por outro lado, a gente sabe como o Supremo hoje em dia vem olhando para os temas de repercussão geral, porque, no fundo, ele quer trazer uma tese, ele quer fixar uma tese, ele quer trazer algo que seja aplicado para toda e qualquer situação. E talvez aqui não seja o caso. O que vocês pensam com relação a isso? Posso falar? Enfim, eu acho que o Supremo, quando eu falo que ele tem que olhar para o caso e decidir a tese, ele poderia, na minha visão, fixar a tese jurídica no sentido que a declaração de constitucionalidade em controle concentrado afetaria as relações jurídicas de trato continuado, se for essa a questão, mediante, porque esse caso é datado no tempo. Hoje a gente tem um CPC novo. Essa que é a questão importante. Então, mediante a propositura de uma ação revisional. Ele teria que falar isso de alguma forma na tese. Porque, o que eu acho, esse caso que a gente está tratando, ele não vai se verificar mais. Hoje em dia você tem, pelo menos, eu não sou minha processualista, professor Bedak que me corrija, mas hoje você tem os instrumentos adequados que, se o Supremo julgar incompatível um texto, enfim, se ele julgar decidir em controle concentrado, decidir em controle difuso, você tem a rescisória para propor 2 anos depois. Se ela é constitucional ou não sei, mas esse caso está datado, então eu acho que a fixação da tese tem que revelar uma peculiaridade do caso que é datado no tempo. É a minha visão. E daí, talvez ainda em linha com essa pergunta, eu quero responder essa também. Bom, eu ia falar, que eu ia até continuar, que tinha a ver com você. Pode falar. Não, na verdade, assim, apesar das datas terem sido muito bem colocadas, eu acho que a gente não, mais uma vez, né, eu acho que se a gente tiver uma questão dessa para um caso recente, a gente não está tratando de ação rescisória, eu não vou tratar dos efeitos retrospectivos da coisa julgada. Então, eu acho que o Supremo, na verdade, quando você fala que ele tem que estabelecer uma tese, exatamente ele está no papel hoje, que ele sempre deveria ter tido e que hoje, muito mais claramente, é o papel dele. Então, claro, ele vai ter que olhar o caso concreto, ninguém define uma tese sem olhar para os fatos, né? Mas, assim, eu vejo com muita clareza que, apesar da gente ter uma tese intermediária, vamos chamar assim, que seria uma eventual fixação dos limites da coisa julgada mediante uma ação revisional. Aí eu vou ter que me referir aqui a um comentário, nós estamos sendo assistidos por muitas pessoas, né? E uma dessas pessoas talvez seja um dos colegas meus que mais entenda desse tema, que é o Paulo Mendes, que hoje é o coordenador da representação judicial da Fazenda Nacional no Supremo. E o Paulo Mendes, ele deixou um comentário aqui que eu achei bem interessante, né? E quero até agradecê-lo, porque falei bastante com ele antes de vir aqui para essa webinar. E o Paulo colocou o seguinte: não se cogita uma ação, em ação revisional quando do advento de uma nova legislação como aquela que revoga a isenção reconhecida na coisa julgada. Com a mudança jurídica, a coisa julgada não mais se aplica aos fatos geradores posteriores, independentemente da referida ação revisional. Então, vai bem no sentido do que eu já havia colocado. Então, assim, eu acho que o Supremo realmente, ele também, ele vai ter que ultrapassar, de certa forma, essa questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade que foi colocada, porque ele precisa dar uma resposta um pouco mais ampla. Então, é a minha opinião, né? E aí, nesse caso, talvez a gente fique nesse momento intermediário, se vai ser preciso revisionar ou não. A Fazenda continua achando e defendendo
que a revisional não se daria para esse caso. E sim nos casos de aluguel, nos casos de relação jurídica continuativa, e não relação jurídica de trato sucessivo. Até obrigada, Paulo Mendes, pelo seu comentário. Realmente, acho que uma situação em que há uma alteração legislativa, o que se imagina é que realmente não precise da revisional, porque você já sanou, especialmente no caso da CSL, você já teria sanado esse vício legislativo que foi justamente reconhecido na decisão transitada em julgado. Mas até, Juliana, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta com relação a isso que a gente chama de tese intermediária. Quando a gente fala, então, que a partir do julgamento do STF, então, teremos efeitos prospectivos, ou seja, o que a gente está pedindo é só que a coisa julgada não se aplique para frente, o que eu só gostaria de entender é se essa data seria do trânsito em julgado dessa decisão do STF, porque hoje em dia o que a gente tem visto também é que o STF ele define, só que se embarga, e ali a gente temos ficado mais 2, 3 anos ainda discutindo aquele tema em repercussão geral. Então, a gente teria uma data? A gente pensaria numa data? Fernanda, essa sua pergunta é a pergunta de ouro, né? Então, vide o caso que eu citei do ICMS na base de cálculo, que desde 2017 a gente está esperando uma resposta, né? Eu penso que quando você identifica, tem que ser da posição do Supremo Tribunal Federal, tem que ser da posição definitiva. E definitiva é depois que já se encerraram todas as possibilidades recursais e que, portanto, eu já tenho o trânsito, né? Agora, não sabemos o que pode ser definido pelo Supremo em relação a isso, né? Então, até gostaria de ouvir o Tércio, a Fernanda, o que é que eles entendem sobre isso. Eu posso falar um pouquinho, até porque relembrar que nos próprios autos desse recurso extraordinário, ao se manifestar sobre esse ponto, a Procuradoria-Geral da República se manifesta dizendo que caso o Supremo entenda, em decisão aí agora, que deve ser colocado um ponto final no limite dessa coisa julgada, que o Supremo deveria pensar em conceder um tempo para que os contribuintes possam se adaptar a uma nova realidade nas suas relações, já que ele teria, nesse sentido, que voltar a pagar uma contribuição que ele não paga mais. Então, isso foi o que a Procuradoria-Geral da República se manifestou. Agora, eu continuo em linha com o professor Bedak, que acho que há uma imutabilidade, que é a linha, inclusive, do ministro Marco Aurélio e também do ministro Celso de Mello, que é a linha do STJ. Fernanda, eu poderia fazer uma ponderação? Por favor. Eu só não consigo compreender, me parece haver um certo paradoxo, porque se uma lei é declarada inconstitucional, em controle direto, em controle concentrado, e há necessidade para desfazer uma sentença anterior transitada em julgado com fundamento daquela lei, há necessidade de uma medida judicial, por que o contrário não é? Por que não se aplica o mesmo raciocínio à situação em que foi declarado inconstitucional, posteriormente o Supremo, em controle concentrado, disse ela é constitucional? Por que neste caso é automático e no caso da inconstitucionalidade não é automático? Por que o sistema trataria de forma diferente, sendo que na declaratória de constitucionalidade não há nenhuma menção na lei. Na inconstitucionalidade existe o 525, que permite a propositura de rescisória. E a tese fixada aí, para terminar, ela converter-se-á em súmula do Supremo Tribunal Federal e passará a ser um precedente vinculante, segundo o artigo 927 do Código de Processo Civil. Eu acho, professor Bedak, que esse ponto é extremamente relevante e até importante que a própria Juliana colocou esse exemplo do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e que provavelmente alguns contribuintes vivem essa situação. E daí, Juliana, eu te pergunto, né? Daí até em linha já com o que o professor Bedak colocou.
será que o contribuinte precisaria de entrar com uma ação judicial mesmo? Ou essa decisão do STF, a gente poderia dizer que ela tem efeito erga omnes e que, portanto, a partir do momento que o STF decidiu favoravelmente ao contribuinte, ainda que o contribuinte tenha uma decisão contrária, transitada em julgado, ele não seria compelido a pagar aquele tributo futuramente, ou ele precisaria também de uma ação. Então, isso a gente sabe que alguns contribuintes estão vivendo isso na pele. Sem dúvida. Fernanda, na verdade, a tese da Fazenda foi aquilo que eu falei no começo da minha exposição, né? Ela não é uma tese da Fazenda, ela é uma tese que beneficia ou prejudica a Fazenda ou o contribuinte, a depender da situação em que se encontra. Então, nesse caso, se o Supremo vai lá e diz uma posição do Supremo altera os efeitos da coisa julgada, e se entende que essa alteração ela é automática, aí tanto faz, isso vai beneficiar a Fazenda, isso vai beneficiar o contribuinte, né? Então, isso eu acho que é um fato muito claro, né? Tanto que assim a gente até, no próximo debate, a gente entra até em questões que, por exemplo, para a Fazenda, ela está limitada à repetição ao momento do parecer, né? O que, efetivamente, o parecer, ele é apenas aplicado à Fazenda, né? Então, o contribuinte, ele vai ter o prazo eventualmente de repetição, o prazo quinquenal, né? Então, a gente ainda tem essas situações. Então, realmente é uma posição que busca trazer uma solução para uma controvérsia que, apesar deste processo ser antiga, é uma controvérsia relativamente nova. Até muito pouco tempo atrás, nós tratávamos apenas de aplicação de súmula 239, que não é muito diferente do que a gente está tratando hoje, mas isso a gente falava de súmula 239 em 2010, em 2011, 2012. Então, é uma tentativa de ultrapassar e fazer com que o direito, né, ele vai se adequando às novas realidades que vão se apresentando, né? É nesse sentido que eu gostaria de terminar minha fala. Ótimo, muito obrigada, Juliana. E se eu pudesse só colocar o último ponto, e se vocês pudessem, então, fazer as considerações finais de vocês, eu gostaria só que a gente pensasse um pouquinho se, por acaso, o fato de hoje, não é de hoje, né? Desde 99 a gente já tem a possibilidade do Supremo modular os efeitos de uma decisão, né? E, obviamente, com o CPC de 2015, isso ficou mais claro e de uma forma mais abrangente. Se vocês acham que esse instituto, de uma certa forma, ele tiraria um pouco essa discussão dos efeitos dessa decisão do STF, na medida em que, ao decidir, o Supremo já teria que trazer esses efeitos, já que ele teria que pensar sobre a modulação. Então, se vocês acham que esse instituto pode vir a ser benéfico para todos e se a gente deveria realmente pedir para que o Supremo reflita sempre que ele estiver declarando a constitucionalidade ou não de uma norma, seja em ADIM ou um tema em repercussão geral. Então, até para que a gente possa evoluir nessas questões. Fernanda, eu vou pedir licença para porque eu vou entrar numa outra reunião agora e eles estão só me aguardando. Eu vou pedir desculpas por eu ter que sair assim abruptamente. Mas então peço para responder a sua indagação, vou fazer algumas considerações rápidas e são as seguintes: é o mínimo que se espera do Supremo se declarar a constitucionalidade ou se reconhecer a existência de declaração de constitucionalidade da lei. É o mínimo que se espera, até para uma questão de segurança jurídica, que ele module essa decisão para que resolva o problema de uma vez por todas, ou seja, a partir de quando a sua decisão produzirá efeitos. Tá? É a minha posição. Eu agradeço mais uma vez o seu convite, muito obrigado por tudo e desculpes. É ótimo. Muito obrigada, professora. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado eu. Até logo, gente. Um abraço a todos. Até logo. Até logo, professor. Bom, por favor. Tércio? Por favor, Fernanda. Ladies first. Então, eu acredito que se o Supremo vier a dizer que aquela ADIM de 2007 impacta a coisa julgada em relação aos eventos futuros, como isso ocorreu há muitos anos, por isso que eu digo que, faticamente, é uma situação bem datada, a gente não vai ver isso se repetir com o novo código. Como se refere-se a uma ação de 2007, eu acredito que, no mínimo, tem que resguardar todos os fatos geradores ocorridos até hoje.
minha opinião. Bom, eu acho que isso só vai acontecer se efetivamente o Supremo modular, né, os efeitos da decisão. E que, na verdade, Fernanda, eu acho que isso que você colocou seria o caminho ideal, né? A gente não estaria aqui discutindo tudo isso se nós tivéssemos modulação dos efeitos da decisão do Supremo. Toda vez que ele fosse lá e mudasse de opinião, ele modulava. Ó, vale a partir de agora. Então, tudo que aconteceu para o passado está feito. O problema é que o Supremo ele não tem uma linha de modulação que a gente possa minimamente analisar quando que ele não modula e quando ele não modula. Exato. Então, todas as modulações, elas são altamente inesperadas. Então, a gente tem processos que estão caminhando no Supremo, que você pede a modulação, e que ainda que você tenha substratos para isso, e isso tanto do lado do contribuinte quanto do lado da Fazenda, as respostas que o Supremo deu, elas não têm uma linha de conexão sobre que, apesar de estar na lei, né? Apesar de estar na lei, a gente não tem essa lei aplicada na prática, a gente não tem essa resposta. Então, o ideal, a meu ver, seria a modulação. E a modulação em todos aqueles casos que se enquadrassem. Então, se a gente vem lá de 2007, e eu preciso definir agora qual é a situação real, prática que a gente tem em relação à CSLL, que é o que está sendo discutido aí. São vários contribuintes que pagam a CSLL por conta da declaração de constitucionalidade e alguns contribuintes que não pagam a CSLL até hoje por conta do trânsito da coisa julgada lá atrás e algo que é importante de ser colocado, que ficam enfrentando litígios com a administração tributária na tentativa dessa cobrança. Então, está mais do que na hora do Supremo falar o que tem que ser feito. Exato. E se ele vai falar o que tem que ser feito, que ele também vá além e module os efeitos dessa decisão. Tá, o que tem que ser feito é isso, vai limitar os efeitos da coisa julgada para o futuro, não vai limitar, precisa de revisional, não precisa de revisional, mas a partir de quando? Que exatamente para que a gente possa ter a segurança jurídica que todos nós estamos procurando, né? Eu imagino que aquele contribuinte que não paga a CSLL e aquele contribuinte do mesmo setor econômico que paga a CSLL deve ser uma discussão ali concorrencial que ultrapassa os muros tributários por conta disso. Então, a gente precisa que o Supremo vá lá e resolva. É isso que eu sempre falo, né? A minha mesma fala quando eu trato do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Resolva. A gente precisa ter segurança jurídica. Fernanda, vou só algumas considerações. Eu também espero que o Supremo resolva essa situação que já se consolida há muitos anos no tempo. Eu não vejo a possibilidade do Supremo tomar alguma decisão que prejudique o passado de todos esses jurisdicionados que detêm coisa julgada a seu favor. E, por outro lado, eu espero que... Eu tenho muito receio de decisões permanentes para resolver problemas transitórios. Eu confio que o Supremo, na linha do decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, ele continue preservando o valor da coisa julgada, para que nós não corramos o risco de ter isso relativizado, porque a coisa julgada não se relativiza, a meu ver, a coisa julgada é absoluta. O único momento em que a imutabilidade foi retirada como garantia da Constituição foi a Constituição Federal do Estado Novo, Vargas. Eu prefiro que a gente preserve esse momento. E nós, olhando para trás, a gente sabe que jamais vai acontecer o que aconteceu antes. A gente sabe como hoje a Procuradoria é estruturada. Jamais teríamos perda de prazos e jamais teríamos perda de recursos ou de rescisórias hoje em dia. Então, eu espero que o Supremo mantenha no ápice a preservação da coisa julgada. Muito obrigado. Obrigada, Técio. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Juliana. Eu acho que a gente conseguiu trazer vários aspectos desse tema e que espero que ele seja realmente analisado e julgado no dia 30 de abril, para que a partir daí a gente tenha alguma segurança jurídica com relação a isso. Obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada aos participantes também. Foi ótimo. Obrigada, Fernanda. Técio, Tchau. Fernanda. Obrigado, Ju. Tchau. Obrigado, Fernanda.